Oi, gente! Então, eu vim aqui finalmente contar pra vocês o resultado do exame de DNA que eu fiz, né? Falar um pouquinho sobre essa história toda e tal. E eu resolvi gravar um vídeo, deixar isso registrado em vídeo, primeiro porque eu acho que é um melhor registro mesmo. E depois também porque é uma forma de abrir também essa informação para outras pessoas, né? Eu notei que não tem muitos vídeos ainda em português sobre as pessoas que já tenham feito esse exame de DNA, né? E para ver a ancestralidade. Então é uma forma de abrir essa informação em português para o pessoal aí do Brasil, aqui de Portugal, né? Então assim, tudo começou depois que eu assisti o vídeo da Momondo, onde as pessoas iam descobrindo maravilhas a respeito da ancestralidade delas, né? Eu fiquei muito profundamente mesmo interessada, assim, curiosíssima com aquilo. E aí descobri que sim, que qualquer pessoa poderia fazer o exame e que o valor era até acessível, né? Aí eu quis fazer exatamente com a empresa que tinha testado as pessoas daquele vídeo. E aí eu descobri que a empresa que fazia aquele exame, ela se chama MyHeritage, essa empresa daqui, ó. Que eu aconselho vivamente, empresa fantástica, não tenho absolutamente nada a reclamar. Tô igualzinho aqueles youtubers, né? Mas aqui vou deixar nas descrições desse vídeo um link para vocês entrarem diretamente para o site dessa empresa. É lá onde a gente paga, compra tudo e acompanha todo o processo. Eu moro aqui em Portugal, na Ilha da Madeira. Então, por morar em uma ilha, às vezes as coisas demoram um pouquinho mais para chegarem até aqui, né? Então, para mim, levou em torno de uns 6 dias até o kit chegar à minha casa. E ele vem assim, vou mostrar como é que ele é lá dentro, ó. Ele chega assim, e ali tinha, tipo, 2 vidrinhos, né? 2 frasquinhos que, obviamente, eu enviei pro laboratório. E isso daqui eram, tipo, 2 bastões, né? Os bastonetes, ou cotonetes, como queiram chamar, grandões. E a forma de colher o material é bem mais agradável, assim, a gente colhe células das duas bochechas, das duas partes internas das bochechas. Então tudo que a gente tem que fazer é ficar girando assim o cotonete ali durante 1 minuto. São 2 cotonetes, um para cada lado, né? Então 1 minuto aqui, 1 minuto ali. A gente quebra, coloca dentro daquele frasquinho que vem com um líquido, que eu não faço a menor ideia do que seja. E dentro dessa caixinha já vem também um envelope previamente preenchido, né? Que a gente só precisa de lacrar e aos correios enviar. Para mim, aqui da Madeira, eu paguei 1,95 € no envio, daqui para os Estados Unidos. E o resultado, a empresa já alerta que pode levar de 3 a 4 semanas. Para mim, levou 3 semanas, fiquei satisfeitíssima. Achei até bem rápido, né? Dada a complexidade do que é esse exame. E, isso aqui também eu tenho que falar. Ele vem assim, olha, tem um código de barra aqui. E esse código de barra, no dia que a gente recebe o kit em casa, a gente já pode ativar lá no site. E a partir de então a gente passa a acompanhar, fazer uma triagem assim, de tudo que está sendo feito com o nosso DNA. Super interessante, é super claro, super transparente tudo o que acontece. E depois, por fim, obviamente, a gente recebe a notificação de que o exame está pronto. E é lindo! A gente cria o login e depois, através desse login, a gente pode também passar a criar uma árvore genealógica, por exemplo. E é muito, muito, muito bacana, gente. É realmente fantástico. Então agora vamos, né, à parte de falar um pouquinho sobre isso da ancestralidade, né? Hoje em dia tá muito assim na moda, né, em se falar em honrar os ancestrais e essa coisa toda, que eu considero muito importante, muito bonito e tal. Mas assim, isso me levou a umas reflexões mais profundas, né, sobre de onde eram os meus ancestrais, na verdade, né? Que eu simplesmente não fazia a menor ideia. Quer dizer, sabia que eu descendia de portugueses, né? Mas essa informação é muito imprecisa, na verdade, porque o próprio povo português pode ser uma mistura de diversas etnias, né? Eles podem ser mouros, eles podem ter várias misturas também. E eu sou uma pessoa assim, eu sempre ouvi de diversas pessoas no Brasil, já começou na minha infância, as pessoas me perguntavam de onde eram os meus pais, os meus avós, e a minha resposta sempre era Portugal, Portugal. E as pessoas sempre diziam sim, mas e o que mais? E o que mais eu não sabia, né? Quando eu tô fora do Brasil, né, eu moro aqui na Europa, então quando eu viajo pela Europa e Ásia, sei lá, as pessoas ficam super curiosas. Para começar, ninguém nunca diz que eu sou brasileira, obviamente.
Depois, quando eu digo que sou brasileira, eles dizem, ok, mas e de onde que é a sua família, né? Eles foram de onde para o Brasil? Aí eu respondo, Portugal. Aí, tipo, eles me olham com uma cara, tipo, e o que mais? Sempre ouvia, sempre, das pessoas me perguntarem se eu era descendente de libaneses, por exemplo, porque a gente tem muitos libaneses no Brasil, né? Gente, até eu comecei a acreditar que sim. Esse pessoal, será? Será que eu sou descendente de libanês e não tô sabendo, né? Mas, muito pelo contrário, que eu acreditava que nós éramos assim, tipo, ah, os novos cristãos, né? Ou seja, os judeus convertidos no Brasil, que eram judeus sefardistas e que depois viraram novos cristãos no Brasil. Mas também não sabia muito mais coisa do que isso, não. Tanto por parte materna quanto paterna. O lado paterno, nós sabíamos que a família foi de Viana do Castelo, do norte de Portugal, para o Brasil, depois até Minas Gerais. Se instalaram na região da Serra do Cipó, onde viveram por diversas gerações, inclusive até o nascimento do meu pai. O lado materno também é de Minas Gerais, divisa ali com o Espírito Santo, e também não se sabia muita coisa. Mas eu sempre suspeitei que houvesse ali a clássica misturinha brasileira, né? Entre índios, negros e brancos, né? Agora, de quais etnias, quais negros, quais brancos, né? E quais índios, eu realmente não sabia. E também nunca era falado. Então, lindo, vamos honrar os nossos ancestrais, mas talvez nem seja tão importante saber realmente de onde eles eram, mas eu acho bonito. Eu acho que se a tecnologia nos permite hoje em dia saber isso tudo, por que não, né? E eu tô muito mais feliz agora que eu sei realmente as minhas origens, né? E olha, eu não tava enganada. A clássica misturinha tá lá, firme e forte. Então eu vou ter que ler aqui pra vocês, porque eu não sei compartilhar a tela. Então eu vou falar pra vocês o resultado do exame. Assim, quando a gente entra pelo site, né, ele tem uma coisa bem dinâmica, vai girando assim um globo terrestre com as respectivas partes de onde vieram seus ancestrais, né? Então, no meu caso, eu vou saltar essa introdução porque eu toco uma musiquinha e tal. Mas então é o seguinte, eu sou 80,9% europeia. Então eu sou a parte mais alta disso daqui, são 52,9% do sul da Europa, sendo 46% da Península Ibérica, ou seja, Portugal, né? Espanha talvez, mas é mais Portugal, isso eu tenho certeza. E depois eu sou 5,4%, tenho gregos também, que é outra coisa fantástica. Inclusive, quando eu postei lá no meu Facebook para as pessoas verem que eu havia feito esse teste, né, e tal, eu perguntei aos meus amigos de onde eles achavam que eram os meus ancestrais. Eu ouvi de tudo, gente. Uzbequistão, Irã, sei lá, Polônia, Índia, Japão, Escócia, Portugal, Grécia, Norte da África, Egito. Ouvi de tudo que vocês puderem imaginar. Daí eu vi, gente, a coisa é séria mesmo. Meu rosto, assim, não dá pra saber mesmo, né? E então, Grécia, eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho. Eu estive na Grécia eu só não me lembro se foi 2014 ou 2015. Acho que foi em 2014. E foi. E então eu tava lá em uma cidade chamada Tessalonique, né, antiga Salônica. E eu tava assim numa loja e tal, vendo umas roupinhas. E quando eu olhei pro lado assim, tipo, tinha uma sósia minha, completamente uma sósia minha. Assim, olhou pra mim também ficou assim, horrorizada. E eu fiquei mesmo assim, sem reação, sabe? Eu tinha até a câmera pendurada assim no pescoço. E eu não tive nem sequer, assim, agilidade, sabe? Mental de falar pra ela, vem cá, vamos fazer uma foto juntas, que nós somos idênticas, né? E eu fiquei, assim, envergonhada e assustada, meio chocada. Só que ela era, assim, bem mais alta do que eu sou bem baixinha. E foi isso, e a amiga dela falou qualquer coisa, obviamente, em grego pra ela. E elas riram, assim, e saíram da loja rapidamente. E eu fiquei no tempo ainda dentro da loja absorvendo, assim, aquilo. Tipo, meu Deus, eu acabei de me ver aqui, só que alta. Foi, assim, estranho. E a minha irmã, por exemplo, que todo mundo diz que se parece muito comigo. Nossa, não tinha nada a ver com aquela era eu, só que alta, sabe? E eu me lembro da sensação de caminhar, assim, pelas ruas da Grécia
e encontrar várias pessoas com feições assim muito parecidas às minhas, né? Eu pensei, gente, eu devo ter alguns ancestrais gregos, não é possível. Tipo, não é possível. E agora eu vi que sim, apesar de ser uma porcentagem assim muito pequenininha, né? 5,4%. Mas sim, eu tenho, e sim, eu tenho uma sósia grega lá em Tessalonique. Em Atenas também. O resultado depois mostra pra gente, assim, no gráfico, ele aponta sobre o mapa a região, né, de onde realmente foram os nossos ancestrais, né, de onde eles são. E aí eu tenho a menor porcentagem de todas, que foi 1,5 de Itália. Depois eu tenho 28%, que é a segunda mais alta, né? 28% de algo que eu fiquei completamente impressionada. Nunca pude imaginar uma coisa dessas. Então eu sou 17,2% irlandesa, escocesa. Quer dizer, não é que eu seja, né? Eu tenho ali Irlanda, Escócia e País de Gales. E 10,8% de Inglaterra. Tipo assim, nunca pude imaginar. Apesar de gostar muito daquelas coisas celtas e tal, né, aqueles filmes medievais, mas nunca passou disso, acho que quase todo mundo, né? Mas nunca pensei que eu tivesse ali na minha composição genética, sei lá, Escócia, né? Aquele povo tão ruivinho, com aquelas sardinhas. E aí é que entra, né, a lindeza disso tudo, né? É que nós não somos só o que nós aparentamos, né? A gente é uma complexidade de tanta coisa aqui dentro, né? Culturalmente e geneticamente, né? Então, pronto. Então depois veio, ou seja, então ali era sul da Europa 52%, 28% do norte da Europa e Europa Ocidental. E aí depois veio a parte que obviamente eu já imaginava, fiquei muito feliz em saber, e agora eu posso dizer que não só como responsabilidade humana, né, de respeitar todas as pessoas, mas de saber que isso está em mim, né? Eu tenho 14% de África na minha composição genética, o que é bastante, né? E aí, novamente, quem olha para mim assim com os olhos verdes, assim clarinha, com o cabelo mais liso, não vai imaginar que eu tenha 14% de África, mas eu tenho. Então eu tenho 8,8% do norte da África. Eu adorei saber isso, adorei completamente. E mais especificamente, eu tenho ali. São lugares, inclusive, que eu morro de curiosidade para conhecer. Já estou até vendo umas passagens para ver se vou mesmo. Então, Marrocos, Algéria, Tunísia, que eu sou louca para conhecer a Tunísia, não sei porquê. Marrocos e Tunísia eu tenho muita vontade mesmo. Líbia, que por acaso eles estão até passando agora por um momento horroroso. A África sempre sofreu muito, né? Mas agora a Líbia está tendo um problema muito grave de escravidão humana ali, né? Em pleno ano de 2018. E eles estão literalmente acorrentando as pessoas, uma coisa gravíssima e que não está sendo tão divulgada pela mídia, né? E aí eu tenho o Egito, que foi outra coisa assim muito louca, porque eu sempre ouvi isso das pessoas também. E eu pensava assim, gente, que loucura, né? Me perguntar se eu tenho egípcios na família. Tipo, claro que não, né? Minha resposta era não, imediatamente, egípcios não. E as pessoas ainda brincavam, mas tem ali sim uma coisa de Egito. Pronto, sim, parabéns, eu realmente tenho. Que loucura, né? Outro lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Só acho que eu ficaria um pouco incomodada, assim, com aquela coisa de pirâmides e aquele mar de turistas. E acho que eu não ia curtir muito por isso, assim. Mas tem deserto, né? E eu adoro deserto. Então, isso é outra coisa que eu pensei, gente, como é a nossa genética, né? Eu descobri em 2015, foi a primeira vez que eu fui a um deserto na minha vida. E esse deserto foi o deserto de Thar, na Índia, no Rajastão. E eu fiquei completamente maravilhada naquele deserto, sabe? Assim, completamente maravilhada. E me senti em casa. Foi uma paixão, assim, súbita assim, inexplicável. Eu simplesmente me adaptei super bem. E depois voltei, até no próximo ano eu voltei à Índia.
E eu me conectei, assim, super com as pessoas de lá, fiz amizades mesmo com o povo local mesmo ali do deserto. E fui pra casinha deles e fiquei lá com eles, comendo a comida local, tipo, altamente adaptada, entendeu? Andando descalça pelas dunas e tal. Não sei, é alguma coisa genética realmente? Provavelmente. Não sei explicar, mas o que eu sei é que eu tenho muito disso. Eu tenho muito deserto aqui, eu tenho 14% disso em mim, né? Então talvez isso explique a minha paixão pelo deserto, né? Eu achei muito bonito de descobrir isso. E aí depois eu tenho 5,2% de Nigéria. Gente! Eu sabia que provavelmente eu tivesse africanos, negros, né, na minha família, né, na minha herança genética, nos meus ancestrais, mas é lindo saber agora com precisão de onde, né? Nigéria. Lindo, lindo. Tenho curiosidade também, nunca tive tanta curiosidade assim sobre Nigéria. Acho que eu estive sempre mais interessada em conhecer outras partes, sei lá, Senegal, sei lá, Cabo Verde, alguns lugares assim, mas Nigéria vai entrar para a lista também, claro, né? E eu tenho 5,1% de índios, que também eu imaginava que sim, mas foi lindo descobrir algo mais, que são índios da América Central e não índios amazônicos, como eu acreditava que fossem. Então, para mim, eu tinha ali até imaginava que era numa distância, obviamente, pela idade do Brasil, isso é evidente, mas eu imaginava que era assim ancestrais não tão distantes, né? Que tivesse ali bastante sangue indígena. Então ali eu descobri que são índios do Centro-América. Eu descobri, não me contaram, né? E o mais interessante é que vem ali Guatemala, México, é realmente mais assim para cima. E o mais bonito é que não só são índios centro-americanos, mas dos povos maias, né, que foram uma civilização, né, eles foram uma civilização muito bonita. Tô gaguejando, eu não sei fazer vídeo, vai continuar assim mesmo. E, e achei lindo, né, porque o povo maia, que lindo, né? Achei o máximo saber que eu também tenho um pouquinho dos maias no meu sangue, que loucura, né? Então essa sou eu, essa misturinha de 8 etnias, né? Dentro desse tantinho de gente aqui que eu sou. E claro que saber que eu tenho, né? 14% de África, 5% de índios centro-americanos, não vai mudar os privilégios que eu sempre tive na minha vida como uma branca, né? Muito provavelmente com essa descendência europeia que as pessoas podem verificar e pensarem, ela tem ali descendentes europeus e tal. É um fato, né, que todos nós que somos brancos, principalmente nós que vivemos em países como o Brasil, né, com essa miscigenação toda e com uma população de pele mais escura enorme, né, a gente sempre teve mais privilégios. E eu acho que é fundamental que as pessoas façam esse exame, principalmente os preconceituosos, sabe? Os racistas, como eles dizem e tal, que façam e que descubram mais sobre as suas origens, né? E que honrem a sua ancestralidade na sua totalidade, né? Não vai honrar ali só a sua parte de Península Ibérica, a sua parte, sei lá, de italianos, de alemães, mas sim tudo, porque a grande verdade é que todos nós descendemos ali da mãe África, né? Todos nós temos um bocadinho aqui de África na nossa composição genética, né? Temos que ter, né? Então, mais do que uma obrigação humana de nós respeitarmos todas as pessoas, todas as etnias, né? Porque a raça é a raça é a raça humana, né? Mas de respeitarmos as etnias, as aparências, inclusive, né? E talvez eu acho que esse exame ajude muito. E uma coisa muito importante ser dita. Eu não tenho nada de judeus sefardistas, como eu sempre pensei que tivesse. Né? Isso foi assim um choque que eu tomei. Eu não tenho. E eu vi que diversas pessoas que fizeram esse exame apontou lá certinho que tipo de judeus eles eram e de qual região e tal. Zero. E uma coisa também que eu tô muito fascinada, e agora eu tô começando a estudar um pouquinho mais sobre essa coisa toda, é super complexo e complicado,
Mas assim, claro que se é complexo é complicado, né? Mas enfim, é que, por exemplo, eu no caso tenho um irmão e tenho uma irmã. E ambos podem ter uma composição genética bastante diferente da minha. Eles podem carregar mais traços, mais informações genéticas, por exemplo, africanas ou escocesas, ou até algo que eu não tenha em mim, por exemplo. E isso é lindo também de imaginar, né? Que como que numa mesma família, ou seja, os nossos ancestrais, sem dúvida nenhuma, são os mesmos, eles vieram ali, né? Ou não, ou talvez pode ser que tenha havido famílias milênios ou até mesmo séculos atrás, onde um pai, entendeu, não seja o mesmo pai de todos os filhos naquela família, etc e tal. A gente não sabe, né? E a única coisa que eu lamento é não saber com muita precisão, assim, quando, né, cada uma dessas etnias foi para onde, né? O que a gente pode deduzir, infelizmente, é que os humanos caminharam, navegaram muito por aí, né, e muitos deles foram deslocados dos seus países de origem, né, dos seus locais de origem, involuntariamente, né, foram escravizados, foram torturados, etc e tal. Mas é isso, nós somos essa mistura, quase todo o globo está cheio de gente assim. Existem poucas tribos, existem poucos lugares onde os povos ainda preservam muito mais de uma mesma etnia, né, uma mesma composição, um mesmo segmento, né, e outros não. E como era de se deduzir, né, uma brasileira, era bem provável mesmo que eu tivesse isso tudo. Então eu não tenho nada de libanesa, eu não tenho nada de judeus, eu não tenho nada de italianos. É isso. Eu sou 8 etnias, sou africana, sou norte-europeia, sou da Península Ibérica e sou centro-americana. Então eu espero que essa informação ajude assim, as pessoas, que elas se inspirem para fazerem esse exame e descobrirem. E as coisas mais loucas podem aparecer disso daí. E se conectarem depois, porque eu tenho descobrido muitos primos, gente, até primos de segundo grau, que já é assim, bem próximo, né? Que eu não fazia a menor ideia da existência. Primos de terceiro, de quarto, de quinto, até de sexto grau, pelo mundo todinho. Sei lá, Bósnia, Herzegovina, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, sei lá, todos os tipos de países que vocês puderem pensar. E é lindo, né? É lindo ver isso tudo, assim, ver como que todos nós estamos, de certa forma, conectados, né, geneticamente. Isso é lindo, isso é lindo. Então é isso, essa é a dica, façam um exame, a empresa foi essa aqui, MyHeritage. Na descrição aqui eu tô deixando o link com desconto. Agora tá tendo um desconto grandão que para os brasileiros vai gerar em torno de R$100, é um desconto, assim, bem bom. E para os portugueses ou para as pessoas aqui de Portugal vai gerar em torno de uns 20 euros esse desconto. E eu espero que seja útil e que vale a pena. E vale, né? Porque quando você faz isso, você no fundo acaba beneficiando a sua família toda, né? Que o pessoal começa a saber mais sobre a ancestralidade. Tá bem? Então, brigadinha, beijinhos e até. Agora eu tenho que parar o vídeo, né?